Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa de segunda a sexta entre 5h30 e 6 horas da tarde. O programa que é patrocinado pela USTL, que reúne 12 sindicatos de trabalhadores da cidade de Limeira e região e também a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. O programa é exibido aqui, transmitido pela Rádio Educadora 1020 AM Limeira, mas não apenas para Limeira e região. Você pode acompanhar o nosso programa em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, já que nós estamos em todas as plataformas virtuais, estamos na internet, no educadoram.com.br. Você acompanha com imagens o nosso programa e muita gente acompanhando, curtindo, compartilhando, comentando, enviando perguntas através da nossa página no Facebook. Basta você digitar lá, Programa Hora do Trabalhador, você vai encontrar nossa página e você pode enviar sua pergunta, fazer seu comentário. E se você curtir, comentar e compartilhar, você tem 3 vezes mais chance de ganhar os rodízios da Churrascaria Guaíba nos programas aos sábados. Aos sábados o programa é entre 11 horas da manhã e 12h30. Muito obrigado a todo mundo mesmo que faz essa interação conosco através das redes sociais. O programa hoje recebe Matheus Calef, ele é presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios, vai falar um pouco aqui com a gente sobre a situação atual do Brasil no que diz respeito ao trabalho exaustivo, que a gente tem mostrado isso aqui, o trabalho complexo, e a gente tem citado exemplos aqui dos sindicatos nesse momento de interface com os sindicatos patronais, na defesa dos direitos do trabalhador, na manutenção dos direitos do trabalhador, A gente não fala nem em melhorias, a gente fala em manutenção do que já tem e está difícil com essa reforma trabalhista rolando lá em Brasília. Matheus, obrigado pela sua presença aqui, boa tarde. Boa tarde, Biagione, boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes, aos trabalhadores aqui da cidade de Limeira e da nossa querida região. Muito bem. Ô Matheus, fala pra gente aí da sua categoria, uma categoria muito complicada no que diz respeito a essa interface do sindicato com o patronal, com o pessoal aí que administra os condomínios? Olha, a nossa categoria é o seguinte, Biagione, ela tem algumas características bem específicas. Com o sindicato patronal nós temos um entendimento muito bom. O sindicato patronal dos condomínios, ele é um sindicato estadual, tem uma subsede em Americana, a sede é em São Paulo, um sindicato grande, um sindicato bastante atuante e é um sindicato que está bastante antenado aos problemas dos condomínios. Tanto é que muitas coisas que afetam os condomínios e que afetam os trabalhadores, o sindicato patronal tem a iniciativa de proteger, não os trabalhadores, mas de uma forma de proteger os condôminos, ele acaba partindo para o lado dos trabalhadores. Então é um sindicato muito sensível e antenado à realidade. Interessante. Então é um sindicato que nós não temos o que reclamar do sindicato patronal. O que nós temos que reclamar muitas vezes é de síndicos que não estão bem antenados aos problemas que acontecem, naquele afã de reduzir a taxa condominial, perde um pouco aquele lado da qualidade, Então a redução de custo, precisa fazer uma comparação de custo-benefício, Você falando isso, devia ser assim em todas as categorias, Matheus? Com Porque certeza. o patrão não pode pensar que o que ele paga ao trabalhador é um gasto, e sim que é um investimento, O trabalhador que ganha o que realmente ele merece, ele trabalha melhor, ele trabalha mais satisfeito, ele trabalha mais esperto no que ele está fazendo, ele tenta dar mais resultado. Se ele tem a participação do lucro e resultado, ele vai querer fazer melhor. Então, o que você está dizendo é assim, devia ser a regra, E com certeza o sindicato patronal também, ele tem uma responsabilidade que pesa ali, sobre os ombros. Então não pode ir para qualquer direção que o vento sopra, porque isso pode gerar insegurança, isso pode gerar
perda de vidas, entendeu? Então o sindicato patronal ele tem que ser muito prudente nas suas ações. Nesse sentido que eu digo, ele protege muito bem os condomínios, que é a sua obrigação, mas ele está antenado naquilo que é bom e naquilo que pode não ser bom para os condôminos. Então ele tem uma referência. Não é simplesmente que ele quer ajudar, ajudar trabalhadores, ele tem também uma preocupação com que algumas coisas que vêm com tecnologia e empresas que simplesmente correm atrás de ganhar algum trocado, né, e ficam oferecendo esse tipo de trabalho, pode gerar insegurança, pode gerar muitos transtornos, pode gerar traumas insuperáveis. Então, o sindicato patronal ele tem que ter uma responsabilidade. Muito bom você falar isso, porque a gente vê pouquíssimas manifestações, né, Matheus, da classe patronal, dos empresários, quando se fala desse absurdo da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Quer dizer, será que os patrões acham que sempre vão ter dinheiro à disposição, sempre vão ser ricos, sempre vão ter recurso suficiente para não precisar da aposentadoria, nem eles, nem os filhos deles? Quer dizer, são questões sensíveis, complexas, que os sindicatos patronais, os patrões, né, os empresários, deviam estar preocupados com isso, não? Com certeza, o setor empresarial ele também tem uma responsabilidade, né? Ele faz parte da sociedade como um todo, não é mesmo? E precisa estar antenado com aquilo que acontece, porque não adianta também nós estarmos num país, numa sociedade completamente à mercê de questões que colocam uma parcela muito pequena numa situação privilegiada e uma imensa maioria numa situação de miséria, porque esses miseráveis vão se revoltar contra a minoria. E outra, talvez até pior do que isso, porque isso é um cenário distópico, né? Talvez até pior que isso. O trabalhador sem dinheiro não vai consumir, ele não vai movimentar a economia, ele não vai comprar o que ele mesmo produz, porque ele não vai ter dinheiro para comprar aquele produto. Ou seja, pagando pouco, o patrão está desestimulando a economia, né? A economia gira com o dinheiro. Não vai completar um ciclo virtuoso, não é? É o dinheiro passando na mão das pessoas, gerando benefícios e voltando à mão daqueles que produzem, aqueles que detêm os meios de produção. O que a gente está assistindo aí com essa reforma trabalhista, essa reforma previdenciária que esse governo Temer, completamente ilegítimo, está promovendo, que esses assuntos, eu até entendo que alguma reforma tem que ser feita, porque nada pode ser fixo eternamente. Todo mundo é a favor. Precisa de ajustes. Sim. Mas não esse governo. Não essa falta de debate, não essa falta de estudo com relação a esse governo Temer, ele está fazendo essas propostas, mas ele está se agarrando a isso para sobreviver. Então é um governo que é um fim em si mesmo. E até a legitimidade desses parlamentares, né, Matheus? Os deputados federais, os senadores, a maioria deles que está aí para aprovar, para votar essas reformas, estão em meio a denúncias de corrupção, as operações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Lava Jato Curitiba, da Lava Jato Brasília. Quer dizer, a maioria dos congressistas estão com problemas na justiça e estão querendo fazer uma reforma, estão querendo votar nas costas do trabalhador. Você pega o presidente da Câmara dos Deputados, aquele Rodrigo Maia, aquele cara está enrolado. Ele está enrolado porque ele recebeu dinheiro de Caixa 2 e dinheiro de propina. O pai dele, que é um político lá do Rio de Janeiro, que hoje é vereador, também recebeu dinheiro da Odebrecht, a pedido dele. O Eunício de Oliveira, que é o presidente do Senado, também pesa um monte de denúncias contra esse cidadão. E ele está lá defendendo essas reformas, mas o Temer, ele está tendo até um respaldo desses parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, enfim, ali do Congresso Nacional, porque todos eles estão enrolados, então um está agarrando no outro. Porque se um cair, cai todo mundo. Uma tentativa de sobrevivência. Esse Congresso, ele não tem legitimidade para propor essas reformas e nem muito menos para votar. Inclusive o Miguel Lombardi, que é um deputado de Limeira, que já aprovou a terceirização e a reforma trabalhista, devia de ter um pouco mais de bom senso, escutar os trabalhadores de Limeira e prestar atenção nessa reforma da Previdência que vai ser votada lá na Câmara, porque o Miguel Lombardi está fora da realidade. Sim.
Ou então ele está sendo bancado pelos empresários aqui de Limeira e ele não tem compromisso com a população, com o pessoal que trabalha. Certo? Eu fiquei muito decepcionado com o Miguel Lombardi. Meu amigo Miguel Lombardi, ele sabe disso, considero meu amigo, mas realmente pisou na bola. Amigo também, pisou na bola na terceirização, não o encontrei depois daquilo, né? E até hoje ele e o assessor dele, que é o Sintra, finge que não conhece a gente, mas na época da eleição vieram bater um papo, trocar umas ideias, né? Olha só, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, que faz parte da USTL, ô Matheus, está participando nesse momento em Brasília da audiência pública da CPI da Previdência do Senado. Tá? A finalidade da CPI da Previdência é investigar a contabilidade da Previdência Social, esclarecendo com precisão as receitas e despesas do sistema, bem como os desvios de recursos. A USTL representada lá na CPI. Pela Confederação, né? Pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Arthur Bueno de Camargo está lá, tá? E o pessoal, aqui o Júnior também está acompanhando o nosso programa, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação. E o Júnior recentemente falou sobre essa questão do Miguel, né? Votou eu fiquei muito decepcionado com o Miguel Lombardi. Eu espero que o Miguel Lombardi não caia nessa armadilha de votar essa reforma da Previdência da forma como ela está. Porque o negócio é o seguinte, reformas têm que ser propostas, O negócio é o seguinte, quem é que banca toda essa estrutura do Estado brasileiro? Não é a sociedade? Então quem tem que decidir é a sociedade. Os deputados e os senadores estão lá, eles têm que ouvir a sociedade, não é votar do jeito que eles querem. Eles representam a sociedade, Quem né? é que paga a conta? Não é a sociedade? Então por que os deputados estão preocupados com isso? Se a sociedade falou que não quer reforma de Previdência, não quer reforma trabalhista, não tem que ter reforma trabalhista. Porque a população que tem que decidir. 90% da população é contra essa reforma da Previdência. Não é a população que paga tudo? É verdade. Por que meia dúzia de parlamentares lá quer empurrar a goela abaixo? Aquele Rodrigo Maia, vai me desculpar, mas é um cara que eu não tenho o menor apreço por ele. É um cara oportunista que está ali de plantão, sabe? Esperando o Temer cair para ele assumir, está até empurrando o Temer para o buraco, é que não está dando, entendeu? O PSDB também é outro partido que me envergonha, porque eu votei no Aécio Neves, porque eu achava que a Dilma não era gente boa. Mas e o Aécio Neves, é gente boa? Agora está sendo quase preso. A irmã mantida presa, né? E a hora dele Serra vai também. chegar, né? E o Serra, que eu tinha como um baita de um homem sério, não sei o que, recebeu 23 milhões da Odebrecht. E o Alckmin com essas histórias dos trens aí. Então o PSDB é um partido que, vai me desculpar, mas não merece o menor crédito. E só vive, é um partidão que só vive em cima do muro. E vai me desculpar, já começou errado quando o Fernando Henrique comprou a emenda da reeleição para ele se beneficiar disso, só pensou nele, não pensou no Brasil, não. Eu tô vendo muita gente falar disso, viu? Fernando Henrique também é outro que enganou muito bem, viu? Tava meio esquecido esse negócio, né? Ele vai me desculpar. E o Fernando Henrique é um cara que sustenta o Temer, viu? Fernando Henrique é outro que não merece o menor crédito. Nós temos que fazer uma grande limpeza nas eleições do ano que vem, né? Se tiver algum busto do Fernando Henrique por aí, tem que ser derrubado, porque a história dele está maculada, junto com a do PSDB. Na terça-feira foi ontem, inclusive, ontem teve aqui o nosso presidente da USTL, o Dito Barbosa, e a gente falava exatamente sobre isso, sobre essa mudança que tem que acontecer nas câmaras legislativas, né? Em todas as esferas. Nós temos que focar, primeiro, que Limeira não tem representante na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Há muito tempo. Nós temos aí Miguel Lombardi em Brasília, mas que não teve uma votação tão expressiva assim na cidade. E nem está representando adequadamente. E não está representando como deveria. Foi eleito mais no vácuo do tal do Tiririca, né? E a gente precisa focar em votar em gente da cidade para ter essa representatividade e gente nova, né, Matheus? Gente nova, com certeza. O PSDB está sofrendo está padecendo dessa doença, né? Não só o PSDB, porque o PT também. Os cabeça o PMDB branca também. Houve um momento na política brasileira... O PMDB sempre foi um partido que foi do lado de quem está no poder, né? Certo, mas de velhos. O que eu estou dizendo é que não tem gente nova. O PMDB nunca teve um candidato à presidência da República. Sempre foi no negócio de vice.
né? Sempre ali, sempre sendo eleito com o voto dos outros, né? Tanto é que o Temer puxou o tapete da Dilma para ele ser presidente, porque voto ele não tem. Tanto é que o Temer hoje tem 90 e tantos % de rejeição. Ninguém quer saber do Temer na presidência da República. Só ele mesmo que acha que ele tem que ser o presidente. Ele é a mulher dele, a Marcela. Acha que ele tem que ser o presidente da República. Talvez nem ela, hein? Então, agora o PSDB, um partido que governou o Brasil, um dos expoentes da política brasileira, está nessa lama que está hoje, com seu presidente licenciado quase sendo preso, o Aécio Neves, e os cabeça branca. Pô, quem que quer o Alckmin para presidente do... Será que o Alckmin não se enxerga, meu? Pois é. Será que o Alckmin não se enxerga? O tempo dele já passou. Não, e o Estado de São Paulo que continua elegendo... O Estado que vive patinando né? na administração desse PSDB que vem de tantos e tantos anos. Precisa quebrar esse ciclo. Então vamos lá, meu povo, vamos colocar isso na sua cabeça, vamos conscientizar da importância do voto. Muitas campanhas foram feitas falando da conscientização, da importância do seu voto, e a gente vê o quê? Aqui em Limeira, por exemplo, 70% dos votos indo para gente de fora, né? Indo para gente que está aí condenada. O tanto de malufista que tem nessa cidade, por exemplo, é um negócio incrível. Então agora é o momento de renovar, de focar na sua região, de saber dessas discussões, e esse é um dos motivos de existir esse programa. O programa Hora do Trabalhador é para conscientizar o trabalhador, porque ele ouve muita coisa lá no chão de fábrica, ele ouve muita coisa lá, discussão no boteco, ele ouve muita coisa que a imprensa formal, né, Matheus, que a Rede Globo mostra, ele acha que tudo isso é verdade. Ele vê lá em Brasília pegando fogo, lá na manifestação, lá na greve geral. Todos os centrais sindicais que foram para Brasília, nós comentamos aqui, todas as centrais sindicais que estavam em Brasília tiveram cuidado de ir com roupa, com camiseta, para ser identificado, para não falar que esse ou aquele fez algum tipo de balbúrdia. Você vê lá um pessoal forte pra caramba, com roupa na cabeça, para não ter identificação, quebrando, tacando fogo. Quem são essas pessoas? É gente do movimento sindical? Sabe-se lá quem é isso e quem que plantou esse pessoal lá. Agora eu vou te falar uma coisa, eu até defendo a população brasileira, que não é que vota errado, é que esses políticos são atores de primeiríssimo nível, de primeiríssima qualidade. O cara fala em ética como se, sabe, como que se ele fosse um santo. Quando você vai ver a vida do cidadão, o cidadão é tremendo de um corrupto. Veja o Aécio Neves, teve mais de 50 milhões de votos, e eu votei nele, porque eu achei que a Dilma não estava sendo lá tão, o governo da Dilma não estava sendo tão ético, né? E aí você vai para um lado de um cara que vem com um discurso bom, você vota nele. Eu não tá, é como diz, né? O povo sabe o que faz, né? E o Aécio perdeu a eleição, mas eu votei no Aécio Neves. Eu não estava sendo enganado? E olha que eu sou um cara que eu me acho bem informado, viu? 90% de quem votou errado. Votou enganado. Entendeu? Votou muito errado. Agora, acho que a Dilma é da melhor escolha entre ela e o Aécio. Com todos os defeitos que a Dilma e o Lula têm, eu acho que eles eram bem melhores que a Aécio Neves. E vai me desculpar, o Lula é bem melhor que o tal do Temer. Veja que o Temer, nem o judiciário está podendo arrancar ele de lá, né? Veja que ele se acumulou lá com os deputados e uns senadores e está constrangendo o próprio Supremo Tribunal Federal. Matheus, agora, quando a gente fala tudo isso, existe sempre uma reação de quem ouve, né? Que é assim, eu não vou votar mais em ninguém. Isso também não é uma coisa boa. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que votar em alguém. Olha, o que está me causando muita preocupação atualmente aí, com essa renovação é esse Dória. Esse Dória também vai me desculpar, mas é um cara completamente arrogante, é um cara dono de si, que se acha o dono da verdade, está com uma vontade de fazer, diz que é novo, que é jovem, mas é um cara que me parece ser de direita, ser tremendamente capitalista, é um cara que não tem nada de social. Entendeu? É continha. É continha. Porque não sei o quê, é continha. Não, isso aqui... Eu tenho muito medo desse tipo de gente, porque essa gente só quer saber de fazer conta, de números e tudo mais, e não olha para a realidade do povo brasileiro. Porque o pobre, vai me desculpar, mas ele já nasce condenado, meu amigo. Precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o governante ele tem que governar para o pobre e não para o rico, completamente inverso do que o Temer está fazendo com o apoio do Alckmin e do senhor Dória. Eu jamais votaria nesse tal de
de João Dória, entendeu? Jamais votaria pelo que eu já pude ver um pouco desse cara aí. Ô Matheus, e é de função do sindicato de trabalhadores, fazer essa conscientização do trabalhador? Olha, uma das funções do sindicato é fazer isso. Só que os sindicatos ele tem as suas limitações, porque o trabalhador, como a sociedade como um todo, o povo como um todo, ele sofre muita influência dos meios de comunicação. Entendeu? E é aí que a gente erra, porque os meios de comunicação, eles vendem a imagem, eles vendem aquilo que eles querem. E quem domina os meios de comunicação são os donos do dinheiro, são aqueles que detêm os meios de produção, são aqueles que são os donos do comércio. O dinheiro passa na mão dessas pessoas. Então, essas pessoas, aqueles que detêm os meios de produção, eles estão interessados em defender os seus interesses. E eles não estão aí muito preocupados com as necessidades do povo, entendeu? Da pessoa comum. E aí entra o sindicato. E aí entra o sindicato como se fosse uma defesa, né? Como se fosse uma proteção, como se fosse um guarda-chuva. Tanto é que quem está dando mais trabalho para o Temer, para essas reformas, são os trabalhadores representados através de seus sindicatos, federações, confederações centrais sindicais. Não é que tem ainda uma forma de se organizar, não é? Ir lá protestar, se comunicar também com a sociedade para mostrar que o que está sendo feito não é bem do jeito que está sendo vendido. Matheus Calef, presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios, falando conosco aqui hoje, falando um pouco sobre política, a importância da conscientização do trabalhador e também do importante trabalho do sindicato nessa função, né? Uma função de falar com a sua base, de perguntar para a sua base se ela está acompanhando o noticiário, mas não um noticiário que aparece aí nos grandes veículos, não. Porque né? O sindicato, viu, Biagione, o sindicato que ele faz é uma função social muito importante. Que o sindicato ele busca reparos, é uma reparação de direitos, é fazer com aquele que já tem e está lesando aquele que tem menos. O sindicato ele tem condições de promover uma certa justiça social, é fazer aquele que tem, que está tirando daquele que quase não tem, que esse que não tem seja reparado por aquele que tem, porque ele está sendo lesado. Então é por isso que o sindicato, às vezes, eles não são muito bem aceitos, sabe, por empresários, não são muito bem aceitos por comerciantes. Então, por quê? Porque o sindicato ele não é muito bem visto, porque ele busca uma reparação. O sindicato ele produz um certo equilíbrio social muito importante para a sociedade do Brasil e a sociedade de todos os países aí do mundo ocidental. Agora, além da questão da luta do sindicato para a melhoria do salário, né? A luta do sindicato na conscientização da conscientização política, a postura política, o relacionamento com o patrão como deve ser, o sindicato ainda tem um trabalho importante, né, no estabelecimento de convênios para o trabalhador, de oportunidades para o trabalhador, a assistência jurídica, tudo isso o sindicato também tem esse papel importante, muitas vezes não é colocado, né, na mesa na hora de falar dos sindicatos, né, Matheus? Com certeza, o sindicato ele tem esse lado social, né, ele promove treinamento para trabalhadores, né, qualificação profissional. O sindicato ele cuida dos interesses trabalhistas, mas ele também é uma organização, ele é uma associação. Então ele atua no coletivo. Então, através dessa força coletiva, pode-se promover convênios, né? Nós temos convênios odontológicos, que talvez para a pessoa bancar tudo isso, um trabalhador comum, fica caro. Então, num sistema coletivo, consegue se baratear e dar esse tipo de assistência para o trabalhador. E assistência jurídica também, porque a justiça é cara. Né? Você vai procurar um advogado particular para te defender numa causa, ele quer 30% daquilo que você nem para receber. No sindicato, esses 30% cai fora. Né? Então, o trabalhador encontra no sindicato um amparo.
E além disso também, né, muitas vezes o aconselhamento do assistência jurídica no sindicato para o trabalhador acaba até extrapolando a esfera trabalhista, né? O camarada vai lá buscar uma palavra, vai buscar uma orientação, até isso também o sindicato também cumpre um papel, né, Matheus? Com certeza, o sindicato está ali para atender praticamente o trabalhador em todas as áreas, né? Lógico que o sindicato também tem as suas limitações legais, né? Mas no âmbito da sua atuação coletiva, ele cumpre muito bem o seu papel. Tanto é que o sindicato, o movimento sindical no Brasil, ele é tão organizado que não é à toa que os governos vivem tentando interferir, né, na organização sindical para ver se quebra um pouco. Né? É verdade. E quando não é o governo para se meter nessa história, aparece vereador, como foi o caso aqui de Limeira, né? Pessoal aí querendo essa escola sem partido, quer dizer, o professor não pode falar de política dentro da sala de aula, quer dizer, o aluno está ali tentando aprender um pouco mais sobre a política, sobre a história, sobre a realidade brasileira, e o professor não pode falar sobre política, é um absurdo, né? É um absurdo, eu acho que a política ela faz parte do nosso dia a dia, né? Ela, em todos os segmentos, né? No movimento sindical, dentro da sala de aula, no ambiente de trabalho, na própria família, né? Todos nós discutimos política. Eu acho que não tem nada de errado em discutir política. Eu acho que o que tem de errado é o que está acontecendo no Brasil hoje. Esse monte de reforma sendo colocado sem antes ter sido debatido numa campanha eleitoral. Eu vi o Ricardo Ferraço falando numa rádio importante aí, que o Macron está colocando essas reformas lá na França, só que o Macron discutiu isso numa campanha eleitoral. Ele não caiu de paraquedas lá, num golpe que deram, aí agora está querendo fazer tudo aquilo que empresário, tudo aquilo que o comerciante quer. É, exatamente isso. Isso foi discutido e debatido com a sociedade, e a sociedade elegeu o cara. Tá faltando é isso. O camarada é eleito, representante do povo, ele acha que ele pode ir lá e fazer o que ele quer, falar o que ele quer, votar do jeito que ele quer, viu, vereadores de Limeira? Não é assim que a banda toca, não. Engraçado, esse Temer hoje representa o quê? Com 6% de popularidade, ele não representa absolutamente nada. O que está segurando ele lá é talvez uma centena de deputados que estão todos enrolados na Operação Lava Jato e estão com medo de cair, então segura o Temer, porque se o Temer cair, eles caem junto. Muito bem. Matheus Calef, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Empregados aí em Condomínios, obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Volte mais vezes aí para a gente falar sobre a sua categoria, também para falar um pouco sobre política, você que tem aí essa postura de acompanhar e de questionar tudo que a gente tem visto aí nos noticiários. Obrigado. Eu é que agradeço essa preciosa participação aqui no programa Hora do Trabalhador e espero ser convidado outras vezes para a gente trocar ideias. Certamente será. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, 6h01. Vem aí a Ave Maria, depois tem o painel esportivo. Amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui ao vivo com o nosso programa A Hora do Trabalhador. Muito obrigado e até amanhã. Tchau. 1020 AM Educador.